Oi, oi, pessoal! Hoje falando sobre tudo o que eu podia aprender, né, com a astrologia. A astrologia, gente, a minha história com ela, né, começou desde muito cedo. Eu sempre gostei bastante da astrologia, sempre tive uma inclinação, me sentia interessada por ela, né. Sempre tinha esse interesse mesmo, mas não sabia dessa astrologia mais aprofundada, como o autoconhecimento, como uma maneira de você entender coisas que aconteceram com você na sua vida, né? E também até de ajudar em questões de trabalho, né? Vocação, talentos, essa coisa de você escolher uma profissão, né? Que quando a gente é jovem tem tanta essa cobrança da gente escolher o que a gente quer, o que a gente vai fazer, e muitas vezes a gente se sente confuso, né, com tudo isso. E aí, através da internet, né, do Instagram, do mais, pesquisando, apareceu, né, uma conta e eu via que a pessoa tratava assim, de uma forma mais profunda, mais completa. Eu falei, nossa, que legal, né? Não sabia que tinha a astrologia assim, né? Porque só sabia daquela coisa, seu signo é tal, então você é isso, aquilo, e muitas vezes eu até não me identificava com algumas coisas do meu signo solar, né? Então eu ficava meio assim. E aí, através dessa conta, eu fui vendo que tinha a questão do mapa astral, né? Que não era uma coisa superficial, lógico que tem gente que ainda trabalha, né, com esse lado mais superficial, mas eu vi que poderia ser algo muito mais profundo, que era algo que eu não conhecia e que eu me interessei bastante. E aí eu resolvi fazer uma astral com uma pessoa que eu vi que tinha um trabalho assim muito sério, que era uma coisa aprofundada mesmo, que não era uma coisa simples, né? Ah, muda a sua vida, aqueles coisas que a gente vê mirabolantes, mas que eram um trabalho, né, interno, eram coisas que vocês iam ter que fazer ali e que iriam te ajudar. E no início eu quis fazer o meu mapa astral por conta dessa questão profissional, porque estava com dificuldade de me encontrar, né? Fazia vários cursos, depois via que não era o que eu queria e tava me sentindo perdida, escolhi uma coisa, mas não sabia se era realmente aquilo. E fiz o mapa mais por conta disso. E aí, gente, nossa, foi assim uma virada de chave para mim completamente. Porque além de eu entender essa questão da minha vocação, de lembrar coisas ali até da minha infância, que vontades minhas, né? Coisas que eu já brincava ali do que seria o meu profissional, e depois vi que aquilo ali estava sendo indicado no meu mapa, né? E eram sonhos que eu havia deixado para trás, achando que isso é coisa de criança, isso é um sonho, isso não é possível de ser realizado na vida real. E depois vi que não, né? Então ali percebi também coisas de conflito com meus pais, né? Que estavam me atrapalhando. Até essa questão do signo solar, né? Tem a ver com o pai. De que eu falei que eu não me identificava, né? Com todos os pontos ali do meu signo. Era porque eu vi que muita coisa ali relacionada ao meu pai estava distorcido para mim. Então eu não conseguia manifestar as características ali do meu signo, né? Do meu sol, que está relacionado ao meu pai no caso. Então, assim, aprendi muita coisa sobre mim, coisas que às vezes a gente até sabe, mas que a gente não consegue compreender, não entende a dimensão daquilo ali na nossa vida, e através do mapa tudo isso vai clareando, vai fazendo sentido e vai se encaixando. E coisas também que às vezes você não tinha, que você entende que você precisa trabalhar e que está em você, que você precisa exercitar tudo aquilo, né? Então, questão profissional, até questão também, né, de padrões de relacionamentos, amizades, coisas que estavam reprimidas em mim, né, questão de comunicação, de
ter se tornado uma pessoa mais quieta, né? Mas entender que a minha natureza não é essa por conta de coisas, né? Da família que a gente passa quando a gente é criança, que a gente às vezes acaba reprimindo coisas na gente, né? E de entender que cada pessoa tem um perfil, né? Tem pessoas que são mais voltadas ali pro externo, né? Para as pessoas, para se comunicar, para se expor mesmo. E tem gente que já é mais voltada para si, que é para ser uma pessoa mais quieta, mais na dela, que é uma pessoa que não vai ser aquela pessoa que vai trabalhar com algo ali muito exposto, vai trabalhar ali mais no quieto, no reservado, né? E se você é uma pessoa, igual do meu caso que eu falei, que veio para trabalhar mais essa questão da comunicação e para se expor e tá fazendo o contrário, é claro que você não vai se sentir bem, você não vai se sentir feliz, você não vai se encontrar e muitas vezes você não vai ter o sucesso. Ou você pode até ter um sucesso no seu profissional, por exemplo, mas não vai ser aquela coisa. Se você estivesse trabalhando naquilo que é de você, né, que tá mostrando no seu mapa, você iria alcançar muito mais, muito além. Então tudo isso a gente vai entendendo, vai fazendo muito sentido e ajuda a gente em tudo, né, gente? Então, assim, a astrologia no sentido de não de coisas superficiais, de ditar regra, ai, você é isso, você é aquilo. Não, mas de você aprender sobre você mesmo, de você relembrar de coisas suas, de características, de sonhos, de vontade, de inclinações ali que você tem. E de você se redescobrir mesmo, porque às vezes em alguns momentos da vida a gente se sente totalmente perdido, totalmente desconectado da gente mesmo, né? De falar, poxa, o que eu vim fazer, né? Com o que eu quero trabalhar, quais são as minhas vontades, quais são os meus talentos, eu não sei, né? Eu tô totalmente perdida ali, sem saber. E o mapa astral, ele vai te ajudar muito nisso, né? Porque ali é tudo sobre você. É sobre você, né? Então, tudo isso, gente, em todas as áreas da nossa vida, né? Questão familiar, da nossa casa, da nossa família de origem, da família que a gente vai criar, o que a gente já tem, né? Padrões, coisas ali. Então, filhos, irmãos, a questão da vida social, de trabalho, até a sua relação com a sua fé, né? Com a sua espiritualidade também, com o seu sentir, né? Coisas de pessoas que são mais sensíveis ali. Então vai mostrar, né? Pessoas que têm pontos ali fortes e importantes em signos de água, né? Em casas que são relacionadas ao elemento água, traz essa sensibilidade maior. Então, assim, gente, é muita coisa, é muito profundo e é espetacular. E eu acho que quando a gente passa a entender mais sobre a gente, né, sobre coisas que a gente passou, que a gente passa, tudo ali vai se encaixando e muda totalmente, né, gente? Porque, na verdade, tudo é sobre a nossa perspectiva, né? Como a gente enxerga as coisas vai ditar todo o resto.